bate-papo vai ser a respeito do passe e da água fluidificada, que todos nós utilizamos e muitas vezes nem sabemos o que é, o porquê de estarmos tomando passe, de estarmos tomando a água fluidificada. Mas eu ia pedir uma coisa para vocês, que vocês participassem mais, que fizessem questionamentos. Nós não somos donos da verdade, mas vamos procurar responder a respeito dos questionamentos que nos serão feitos. Então, para a gente iniciar o bate-papo de hoje, vamos elevar o nosso pensamento, agradecer pela oportunidade de aqui estarmos, agradecer pelo acolhimento que nos é dado por esta casa, por todo o amor, toda a proteção que nos é dispensada pela espiritualidade, rogando ao Pai e aos bons espíritos que nos intuam, para que possamos, um domingo abençoado, com muito amor e fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da maldade de todo mal. Pois que é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Nós vamos começar pedindo para o Zé sortear o livro. Vamos lá. Silvio. 4. Não, o Silvio trocou. Foi 5 e 6. Ei, Guinaldo. Pegou o 5 e o 6. Você está fazendo uma biblioteca, né, Guinaldo? Você vem buscar ou o Silvio leva? Você vai botar de novo ou não? Você não está lendo, né, Guinaldo? Não, eu não vou nem. 6. Mas ele tem 3, eu concordo com 3. O seu programa não viu? Eu concordei com você. Pois é, meio. Eles fizeram assim, ó. Meio. Volta de novo. Não, volta de novo. Ninguém quer ler nada. Não. Tira. Vai, Nair. Tira um, Nair. Passa lá. Mas não vale 6 de novo. Esse não tem. É 38? Tem? 38? A família também, né? O último são os primeiros. O último são os Alguém pela primeira vez na casa? 2, 3. E é nosso costume presentear quando vem a primeira vez na casa um evangelho. Dentro nós temos o. Vou levar para o senhor o folhetinho do Evangelho no Lar. E se alguém mais, mesmo que não seja a primeira vez na casa, quiser um Evangelho. Ó, eu depois, fui a primeira vez hoje. hoje, né? Hoje. Nós temos mais lá disponíveis. Vamos lá então, Zé? Vamos, Guilherme.
isso, então, nós vamos falar hoje a respeito de passe e água fluidificada. Vamos começar pelo passe. E o passe, pelo que nós sabemos aí da história, não começou com a doutrina espírita. Isso vem bem antes de Jesus. E nós temos várias passagens onde Jesus estendeu as mãos e curou. Então, por exemplo, em Marcos, capítulo 5, versículo 23, ele fala assim: e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e me imponha as mãos para que sare e viva. Ainda em Marcos 6, 5, não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Então o passe vem de muito tempo. Não queremos nos comparar a Jesus, estamos muito longe disso, mas muito longe mesmo. Mas ele mesmo falou que nós podemos fazer o que ele fazia e muito mais. Então, o que é o passe realmente? Eu trouxe algumas frases de algumas, vamos dizer assim, de dois espíritos, de Skol e do Divaldo. E a que mais me agrada realmente é a do Divaldo, onde o Divaldo fala o seguinte: que passe é, acima de tudo, uma transfusão de amor. Eu acho que é uma definição muito simples de se entender e ao mesmo tempo muito complexa. Uma transfusão de amor já nos dá uma ideia aí de grandeza que é, da grandeza que se torna. Mas eu não vou falar mais não, eu vou deixar para o Zé um pouquinho e depois nós passamos para a Yerta. Fica à vontade, Zé. O passe magnético, como é chamado, e água fluidificada se encontram como sendo a parte da fluidoterapia. Fluidoterapia que significa, logicamente, a cura, a tentativa de cura terapêutica através dos fluidos. E esses fluidos são veiculados através da imposição das mãos ou da água devidamente fluidificada. E quem é esse fluido? Onde está esse fluido? A espiritualidade que traz esse fluido? Somos nós que trazemos esse fluido? Onde que é? O que é esse tal fluido? O fluido é a substância primitiva que existe no universo. É o fluido cósmico universal. Tudo que existe no universo, desde que ele existe há 14 bilhões de anos, vem através dessa substância básica que é o fluido cósmico universal. O reino gravitacional, todos os astros, todos os planetas são constituídos de fluido cósmico universal. Todo o nosso reino mineral, água, ar, terra, rochas, pedras, tudo, essa mesa, essas cadeiras, todos nós somos constituídos de fluido cósmico universal. Todo o reino animal, todo o reino vegetal, todo o reino mineral e tudo que existe, tudo que foi criado por Deus, tem como substância base o fluido cósmico universal. Nas suas diversas formas estruturais, esse fluido constitui os diversos corpos que existem, de tudo que temos noção que existe no universo, é visível e invisível. Esse fluido
abençoado em nós, através do passe ou através da água, ele vai nos surtir um efeito positivo, desde que haja uma modificação, que a espiritualidade nos diz que é a magnetização, a formação, o reforçamento desse espírito, né? O incremento desse espírito, a preparação desse espírito, desse fluido. Tá? E esse fluido, então, ele, como dizemos no passe, na oração do passe, recebemos essa energia, estamos transmitindo essa energia, que significa o fluido cósmico energizado, magnetizado. Energia em ciência quer dizer ação, quer dizer movimento, quer dizer força. Então nós estamos transmitindo, recebendo, através do passo, através da água, uma força, um incremento, alguma coisa melhor. Esse fluido preparado, que nós já somos, mas esse fluido preparado, magnetizado. Evolução em dois mundos diz o seguinte: fluido cósmico ou plasma divino, toda matéria é energia tornada visível, e que toda energia é força divina que nós apropriamos. A ciência nos diz exatamente isso, que energia e matéria são duas faces de uma mesma moeda. Que energia vira matéria, matéria vira energia. Isso Einstein nos mostrou muito bem há pouco tempo, menos de 100 anos. Ele realmente colocou, vamos dizer, ditou essa situação. A ciência nos diz outra coisa, que essa energia, segundo Lavoisier, essa energia não é criada. Nada no mundo se cria, nada se perde, tudo se transforma. Exatamente como o Espiritismo diz, a transformação do fluido cósmico universal, que é transmitido para nós veiculado através da água ou através da imposição das mãos. E de onde que vem essa energia? De onde que está essa energia que vai preparar esse fluido cósmico? A energia, quase a totalidade da energia do nosso planeta vem do Sol. Do Sol. É a radiação solar. Metade dessa energia que vem do Sol, toda hora, todos os dias, todo momento, é visível. É a luz solar. Nos torna visível através dessas, e é possível decompor nas 7 cores básicas do arco-íris. Metade dessa radiação solar é invisível. Nós não vemos, mas ela existe. É o infravioleta, infravermelho e ultravioleta. Essa radiação. E essa energia que vem do Sol, ela é responsável pela quase totalidade dos sistemas tróficos, dos sistemas alimentares que existem no mundo, no nosso planeta. De tal forma que se o Sol não existisse, ou se nós estivéssemos um pouco mais perto, um pouco mais longe do Sol, não existiria nada. E precisa ter essa distância, esse tamanho, essa variação de pressão, de temperatura, essas variações climáticas, para que haja vida. E a grande totalidade da vida dentro dos nossos sistemas tróficos, nossas necessidades, tanto nós como os vegetais, os animais, etc., depende da energia solar. Então essa energia está aqui à disposição. O fluido cósmico está à disposição. É juntar os dois. Aí Kardec, no livro dos Médiuns, capítulo 8, no Laboratório do Mundo Invisível, ele diz o seguinte, que a transformação do fluido cósmico universal, que é a espiritualidade, dizendo para ele, a transformação do fluido cósmico universal, quer dizer, a manipulação desse fluido, pode transformar
substâncias boas em substâncias ruins, e o contrário. Quer dizer que existe a capacidade da transformação desse fluido cósmico universal, uma coisa boa e uma coisa ruim. Ele dá exemplo. Tome-se como exemplo a água. A água é formada de 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. H2O. Salutar, maravilhosa, imprescindível. 60%, 70% do nosso peso corporal é água. Os seus diversos estágios necessários à respiração, à oxigenação do sangue dos pulmões. Mas, se colocarmos uma molécula a mais de oxigênio na água, 2 moléculas de hidrogênio mais 2 de oxigênio, virará água oxigenada. Né? Quando nós éramos moleque, bem tempo atrás, né? A turma pegava água oxigenada, sabia que era corrosiva e passava na cara para matar as espinhas. Né? E a gente ficava sabendo quem passava, porque todo mundo era cabeludo naquela época, né? E os cabelos caíam na cara, né? Passava oxigenado, o cabelo passava ali e desmontava o cabelo. Né? Então tinha falava, passou água oxigenada, já sabia. Tá bom? Então água é ótima, água oxigenada tem efeito corrosivo. Tá? Vamos ver outra coisa muito atual no momento. Não foi Kardec que disse, mas no momento atual estamos vendo muitos problemas com o gás GLP, o gás liquefeito de petróleo, que juntamente com a extração do petróleo vem o gás de uso. Tá? Esse gás não tem cor, é incolor, inodoro, insípido, e ele serve para a gente cozinhar em casa. Tá? E vem acondicionado em bujão, em recipientes muito bem vedados, porque ele é inflamável, não pode ter vazamento nenhum. Agora, nós temos em casa um negócio, um botijão de gás, que às vezes vaza, às vezes o encanamento, né, pela senescência dele, ele vai apresentando defeitos, aquilo lá vaza. O negócio não tem cor, não tem gosto, não se vê. Como é que faz fazer? A gente não sabe se está vazando ou não. E explosivo, tá? Combustível. Então foi colocado junto com o gás um negócio cheiroso. É uma função álcool do enxofre. É uma função álcool chamada tiol. Então coloque-se junto com o GLP e esse negócio tem cheiro. Para a gente perceber quando vaza alguma coisa em casa, que é aquele cheiro da característica. Bom, esse tiol não tem problema nenhum. Se não fizer pelas coisas normais que aconteçam, não é deletério nenhum, não faz mal nenhum para a saúde. Não sei que vai querer cheirar menos, né? Mas o enxofre colocado ali tem esse cheiro aí que não é deletério, só para colocar o cheiro. Mas se colocarmos o enxofre na sua função ácido, ele se torna corrosivo, que é o ácido sulfúrico. É a mistura de hidrogênio, de oxigênio e enxofre. Também, o oxigênio, mesmo o hidrogênio, oxigênio da água, mas ele se torna corrosivo. Então, pequenas modificações na estrutura das coisas podem transformar as coisas de boas para más e de más para boas. Tá? Bom, posto isso, Kardec continua dizendo o seguinte, que essas mudanças, que ele se baseia no que os magnetizadores faziam antigamente, naquela época, que era, os magnetizadores normalmente secundados por espíritos também, eles alteravam esse fluido cósmico e inoculavam as pessoas, magnetizavam as pessoas. Ele parte desse princípio, que é possível, então, fazer essa transformação. E a espiritualidade diz, nesse capítulo 8º, do Laboratório do Mundo Invisível, que isso se faz através da vontade. Essa transformação do fluido cósmico universal se faz através da vontade. Divaldo diz que é o amor, né? Exatamente. E essa vontade. E o que é realmente uma vontade? O Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, diz que Deus criou o mundo através de sua vontade.
foi por capricho, por desejo. Não. Para ver como é que fica. Não, não é não. Por sua vontade, sabendo que estava criado, sabendo o que é que estava fazendo. Tendo total noção disso. E o que é vontade? Vamos fazer me ajude a fazer um experimento. Aqui tem uma caixa pequenininha. Aqui tem uma caixa grande. Vamos imaginar, vamos fazer uma força, pensamento, doer a cabeça. Tá? Eu gostaria que vocês me dissessem qual que é a imaginação que nós, pegando essas caixas, qual delas nos seria mais difícil de pegar? Qual é que delas seria, nós acharíamos que seja mais pesada? Um detalhe, essas caixas, apesar do tamanho diferente, têm o mesmo peso. Tá? Mas qual mentalmente, nós pegando uma caixa grande, pegando uma caixa pequenininha, qual que é que nos traria mais trabalho? Qual que é que nos aparentemente seria mais pesada ou mais leve? Dependendo do que mais pesado. Como que é? Dependendo do que tem dentro. Não tem nada dentro. As caixas são do mesmo peso. A maior é mais pesada. É mais pesada. Quem acha outra coisa? A menor é mais fácil de pegar. A menor é mais fácil. Então, a maior é mais pesada. Quem acha o Não é contrário? que seja mais pesada, é mais fácil de pegar. Uhum. A maior já dificulta. Exatamente. Quem mais que acha? Fala, Adriano, o que você acha? É mais pesada mentalmente a maior ou a menor? Aparentemente a maior, né? A maior. Aparentemente. Uhum. A menor não é. Seria mais fácil pegar a menor. Talvez é melhor pegar e manipular, tem maior dificuldade. Como é que é? A maior você pega e a menor você tem que estar com outro jeito, que você não vai chegar na menor. Ela pode ter dificuldade para manipular a noção. Não, eu quero saber do peso. Não, o peso e o peso são iguais. Não, o peso são iguais. O peso são iguais. Mas mentalmente a gente vai pegar uma coisa grande e vai pegar uma pequena. O que você acha que faz? Aparentemente a maior. A maior, para mim, encher ela mais de dinheiro. A maior. Você tem muito, né? Tem muito. Muito para ganhar. Senhor, seria mais ou menos 1 quilo de chumbo e 1 quilo de palha? Quem acha que é mais difícil pegar a menor? Vai ganhar o selo espírita se me falar por quê. Selo de competência espírita. Fala por quê. Por que é mais difícil ou menor? Essa é mais difícil ou menor, hein? Isso é a verdade. Isso é experimento psicológico com profissionais da área. Fala. Olha, se levar mais para o lado da ciência, vamos supor que essa caixa fosse o tamanho de um átomo, por exemplo. Então, assim, um átomo seria o quê? Muito pequenininho mesmo. Por ser muito pequenininho, para você movimentar essa caixa seria muito mais difícil do que você movimentar uma caixa grande. Você levar para o lado do microscópio é muito mais difícil do que você levar para o lado do macroscópio. Alguém quer explicar de outra maneira? Eu quero. Eu acho que se for pelo lado da gente pensar, se tiver que carregar as duas caixas e eu tiver a condição de carregar a maior primeiro, eu vou deixar a menor para o outro que talvez tenha dificuldades em carregar a maior. Tá, então tem uma caixa grandona, eu vou pegar a caixa grandona e falar, essa caixa é muito pesada. Eu não sei o peso dela. Eu estou dizendo que as duas têm peso. Mas eu vou pegar a caixa grande e eu faço muita força. Eu troço grande, deve ser um peso muito grande, cara. Aí eu vejo que é isopor, né? Aí eu vou pegar a pequenininha, falo, essa pequenininha aqui, eu pego sem mexer. Pego só de pensar. Aí você vai pegar e fala, não, é pesada.
Então eu subestimei essa caixa pequenininha e eu supervalorizei essa caixa grande. Então quando eu vou pegar a caixa grande, eu vou munido de uma coisa chamada vontade, que é a força mental capaz de levantar essa caixa. Com a pequenininha eu vou sem vontade, eu desprezo ela. O cara está falando, opa, fui sem vontade, quase que eu não levanto a caixa. Porque essa caixa eu não falei o peso. Essa caixa, cada uma delas tem 10 quilos. Vocês não sabiam, eu sabia. Tá? Então você vai catar uma caixa grandona com 10 quilos, você fala, eu não sei o peso, mas você faz com um montão de força. Se ela tem 1 quilo, você pega facinho, né? Mas você vai com aquela mesma força, você levanta e fala, nossa, que susto que tu, né? Eu levantei, o negócio parece que voou a caixa. Isso é a vontade, em termos práticos. Isso é a vontade que nós podemos entender que é ela que modifica esse fluido cósmico universal. Esse amor que Divaldo falou, que é a transmissão do passe. Tá? Essa inoculação que a espiritualidade faz na água fluidificada, que por sinal não precisa ficar destampada. Tá? Então é dessa maneira que através da nossa boa vontade, da nossa intenção, desse amor, desse sentimento de fazer o bem, que nós vamos mudar o fluido cósmico universal, transformando, incrementando com essa tal energia que nós absorvemos da natureza, do universo, do Sol e do Vento. Uma outra situação, nós podemos demonstrar essa tal vontade, que é a cristalização da água, feito por um fotógrafo e escritor japonês chamado Masaru, como é que é mesmo? Cadê o nome? Masaru Emoto. Masaru Emoto. Todo mundo provavelmente já viu os fenômenos de cristalização da água através cristalização da água, no congelamento da água, a formação de diversos cristais de formas diferentes, com ele e com as pessoas expressando bons sentimentos, falando boas palavras, emitindo bons pensamentos, e essa água ela vai se cristalizar, vai se solidificar harmonicamente, com cristais muito bem definidos, muito bonitos, ou com música clássica, música bonita, né? Aí ela vai ter esse perfil, essa formação muito bonita, muito bem aparentada. Coisa ao contrário que ele demonstra nas suas experiências, que quando nós estamos emitindo sons ruins para a água, ela se cristaliza de um modo totalmente disforme, totalmente feio aos nossos olhos. Isso também eu acho que pode ser um exemplo prático do que é essa tal vontade. Deixa eu só colocar uma coisa com relação a essa experiência do Emoto. Quando se falam coisas boas direcionadas para a água, os cristais ficam bonitos, como o Zé falou, e brancos. Quando a música vamos falar música ruim, quando não é harmônico, quando são palavras de baixo calão, palavras negativas, esses cristais ficam pretos. Na internet está cheio de demonstrações desse experimento do Emoto. É muito interessante ver, porque a diferença, inclusive da tonalidade do que se fala, afeta de forma positiva ou negativa os cristais da água. Vamos lá, meu amor. Bom, eu estou aqui, eu quero paciência de vocês. Estou representando as mulheres, né? Tem que ter. Mas nós vamos falar de baixo, né? Feminino. Não é fácil, mas eu estou representando a aula feminina. Na minha simplicidade, que eu sou aprendiz aqui, né? Eu sou uma simples aluninha, está aqui os nossos professores. Não, que o todos nós somos aprendizes. é administrado, conclusão, pela espiritualidade. E é uma equipe assim, de altíssimo padrão. Lendo, o Flavinho me presenteou para eu ler isso daqui, Missionários da Luz, capítulo 19,
quem tiver oportunidade, leiam, que vocês vão ficar conhecendo a maravilha disso. E nós, os humanos, o que somos? Nós somos instrumentos. Mas de que forma? Para sermos instrumentos, nós precisamos de vontade pura, de boa intenção, de vibração positiva e o mais importante, muito, muito, muito amor. Então nós somos instrumentos que vamos ser transmissores de toda a energia que o José já colocou, que a espiritualidade está trazendo. Mas ela não está trazendo só lá na hora do passe. Ela está trazendo aqui já. Porque a partir do momento que nós adentramos, que a gente sempre fala para vocês, na porta do centro, eles já estão trabalhando. E trabalhando mesmo. Para ver todas as nossas dificuldades. Tudo que nós temos, todas as nossas doenças. E citam, inclusive, 4 casos. O caso de uma mulher que antes de vir para o centro, o primeiro caso que ele cita, teve uma pequena discussão com o marido, e quando ela chegou, eles ficam olhando, eles conhecem o nosso interior. Estava com um problema na válvula mitral, uma mancha escura. Só que ela estava ali com boa intenção. Porque não é necessário, não é suficiente nós só darmos para vocês se vocês não receberem. Jesus só curou quem queria ficar curado. A mesma coisa eu faço. É necessário que haja o querer, a vontade, como diz o Zé, a vontade de ficar boa, a vontade de se melhorar. Sem essa vontade, eles não vão conseguir também. E essa mulher, no momento que ela estava sentada, com boa intenção, eles já foram fazendo a limpeza necessária, que se deixam, aquilo viraria uma doença coronária. O segundo caso era um senhorzinho. Deixa eu achar aqui, porque eu, como professora primária, preciso ter tudo anotado, senão eu esqueço. Que era um cavalheiro idoso e tinha um problema no fígado, profundamente alterado, por motivos que também, maus pensamentos, energia, e aquilo dá um desequilíbrio, porque tudo que nós pensamos desequilibra o nosso organismo. Os nossos pensamentos vão desequilibrar todo o funcionamento, que nós somos uma máquina perfeita, feita por Deus. Certo? Então há um desequilíbrio. E esse senhorzinho também está. Por que a gente, quando briga, ou a gente fica com raiva, a gente sente ou dor de estômago, ou dor de cabeça? Percebem? São atingidos os nossos pontos fracos. E a espiritualidade aqui presente percebe e trabalha. Mas para que isso tenha sucesso, é necessário que vocês estejam conectados de fato. De que maneira? Não só simplesmente presente o corpo físico de vocês aqui, mas com pensamento em Deus, acreditando que vocês vão sair melhores do que quando vocês chegaram. A vontade ligada à nossa proteção divina, porque os trabalhadores estão aqui, estão disponíveis a todos vocês, sem diferença, hein? Sem diferença, todos tratados da mesma maneira, com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Eu não sei se a receita é verdadeira, né? Porque quando a gente está bem, a gente se afasta. A gente só procura quando a gente não está legal. E não é. A gratidão é um movimento de amor. Se eu sou grata a tudo que eu tenho, a tudo que eu recebo, eu tenho que fazer esse movimento de amor, que é a gratidão. E o terceiro caso era uma grávida passando por muitas necessidades físicas, de alimento inclusive,
o marido ganhava muito pouco, além de ela ter todas as dificuldades financeiras, ela ainda tinha que colaborar com ele, porque a energia dele era muito ruim. Então ela tinha que dividir a energia dela, que era boa, com a dele. E isso ia tornando-a fraca, anêmica e, consequentemente, alterando o feto. E a espiritualidade, vendo, fez com que ela tivesse todo o equilíbrio necessário e ainda, mais do que nunca, ajudou no sangue dela, para que ela pudesse levar ao feto o oxigênio necessário. Olha o trabalho, é uma equipe médica que nós temos, gente, de alto padrão. Trabalha no Alstom com o Zé, com o Chamegué, trabalha no Alstom, né, Zé, essa equipe? Muito boa. Quer dizer, nós somos privilegiados. Vamos saber usar isso. Mas, em compensação, teve um outro caso, que a pessoa vinha 10 vezes. Eles já conheciam. O que eles falaram? Gente, ele está aqui há 10 vezes, ele não faz nada para se melhorar. Apesar de ele ter uma simpatia pelo espiritismo, mas ele não se melhora. Ele não usa da reforma, da vontade de mudar. O que a espiritualidade faz? Não que ela desampara, mas ela vai deixar que ele vai cuidar um pouco, para que ele sinta. Porque a dor, o sofrimento, é pedagógico. Quando a pessoa não consegue mudar, o que vem? Vem a dor para se modificar. Aí eles falaram, é o 10º caso, ele vai ter que passar por um tempo. Não é que a espiritualidade vai deixar de acudir, mas vai deixar que ele tenha o seu tempo necessário. Então, olha bem a nossa responsabilidade, certo? Nós sabemos que nós temos, mas que nós temos que saber usar, temos que saber receber. E receber de que maneira? Agradecendo, orando. A prece é o caminho, a oração é o caminho, facilita a chegada deles em nós, sabe? Trabalhando no bem, porque eles sabem onde achar vocês. Quando a gente está trabalhando, vocês podem ter certeza que eles sabem o endereço. Eles não precisam de GPS, não precisam de nada. Eu gostaria só de passar isso para vocês, em toda a minha simplicidade, que é isso que eu estudei, teacher. E que Deus, sabe, e deixar para vocês o seguinte, que o Senhor ama sempre, mas Ele não perde a ocasião de aperfeiçoar, polir e educar. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Sim, sim. Pode colocar. Porque aí fica o seu livre-arbítrio. Eles te dão. Mas você vai usar e vai fazer como você quiser. Certo? É a semeadura, é ação e reação. Tudo que está, nós estudamos tanto e sabemos disso. Só basta pôr em prática. E vocês, quando entrarem na sala do passe, recebam tudo o que vocês são merecedores. Porque nós, instrumentos, estaremos com certeza doando o que nós temos de melhor, o nosso amor por vocês. Obrigada. Mas vamos aprofundar um pouquinho aí. Quem pode ser passista? Vamos, gente. Vamos, Ademir. Qualquer um que tenha boa vontade de entender a mão, praticar o bem. Beleza, maravilha. Isso é o que está no Missionários da Luz. O Alexandre, que é um instrutor de André Luiz no Missionário da Luz, fala exatamente isso. Todos, com maior ou menor intensidade, poderão prestar o concurso fraterno. Nesse sentido, respondeu o orientador, porquanto revelada a disposição fiel de cooperar a serviço do próximo,
por esse ou aquele trabalhador, as autoridades do nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o iniciante, utilizando-lhe a boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. Então, todos nós podemos ser passistas. A princípio, precisa da boa vontade. Como eu sempre digo, a espiritualidade está sempre à nossa disposição para nos ajudar. Mas no mesmo livro, o Alexandre faz uma colocação que é muito interessante. Ele coloca da seguinte forma: basta, o André pergunta novamente para o Alexandre, mas basta a vontade real de ajudar o próximo? E ele fala: conseguida a qualidade básica, que seria a boa vontade, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente, para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. Ou seja, a boa vontade é o princípio de tudo. Mas a partir do momento que eu começo a ser passista, eu preciso iniciar minha reforma íntima, o meu crescimento, porque eu melhorando, eu vou ser instrumento melhor da espiritualidade. As minhas energias serão melhores. E só, eu queria fazer uma adendo que eu esqueci de falar. Aí vocês podem perguntar, mas só quem vem do centro recebe essa energia? Não. Aonde você estiver, os auxiliadores magnéticos transitam em toda parte, onde existam solicitações de fé necessária, de fé sincera, distribuindo o socorro do Divino Mestre. Então, se você solicita, eles estão em todos os lugares, não é só no centro espírita. Nós, do centro espírita, temos o estudo e trabalhamos, né? As outras religiões podem não ter a imposição das mãos, mas eles estão trabalhando sem que a gente perceba. E na segunda-feira, em relação à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, na leitura da prece, né, ela fala que a força que tem em relação de uma pessoa ou 100 pessoas reunidas no querer o bem, né, no transformar. E a oração, a prece em si, ela se encaixa dentro desse processo, onde um ou dois estiverem juntos, fazendo, mas conectos, né, em relação à intenção pura, de coração, na verdade você consegue. E em outros ambientes, muitas das vezes, em 100 pessoas nem sempre estão na mesma sintonia, e essa sintonia, na realidade, não vai fazer com que aquilo seja alcançado da maneira que uma ou duas pessoas, que no caso do passe, né, você está ali a pessoa para receber e você para fazer, não simplesmente falando automaticamente aquelas palavras, mas sim de coração, querendo aquilo. Então a pessoa pode estar em toque, você orar aqui, ela vai se beneficiar em função da distância, que é o que o próprio Chamelete falou. No fluido universal, a gente é alcançado em qualquer lugar que estivermos. Para vocês terem uma ideia, a maior passista que existe é a mãe. Olha a mãe, quando ela pega a criança, ela está transmitindo com todo o amor que ela tem. Mãe é a maior passista, perto, longe, certo? Por conta do amor que ela tem, não é? A gente está querendo chegar assim um pouquinho no nível das mães, né? Mas vamos voltar para o centro espírita. Vamos. Mas, diante de tudo que nós falamos, pode vir a pergunta da seguinte forma: eu já aprendi que todo mundo pode ter boa vontade, todo mundo pode dar passe,
e eu quero começar a ser passista aqui no Amor e Fé. Vem a Ana, falou, semana que vem eu vou dar paz. Desculpa, Ana, não vai. E por que isso? Porque nós temos uma direção espiritual na casa, da qual nos passou a orientação de que para a Ana, para o Zé, para o João, para quem quer que seja, passar a fazer parte da equipe de passistas da casa, necessário é que se faça o curso de paz que é ministrado na casa. E acredito eu que nas outras casas também seja dessa forma. Lembrando que cada casa espírita tem o seu, entre aspas, modelo, a sua forma de ministrar o passe. Uns é no começo, outros, como nós, é após a palestra. Normalmente, nas casas espíritas, é um passista para cada paciente. Aqui, por determinação da espiritualidade, são 2. Então, cada casa não tem uma fórmula exata. É assim. Cada lugar é de uma forma. E nós temos que respeitar o que a espiritualidade nos traz. Aliás, como lembrou o Roberto no último domingo do mês passado, nós temos que lembrar que o passe é um curativo. A sala de cirurgia está sendo aqui. Todo mundo já está recebendo as energias necessárias ao seu equilíbrio, ao seu refazimento. Mas eu ia pedir para o Zé falar um pouco agora a respeito, não do passista, do paciente, de quem vai tomar o passe, para depois eu mostrar essa figurinha que quiser. Tá bem. A fluidoterapia, que se baseia no passe e na água fluidificada, são veículos que o centro espírita, que a doutrina espírita prega para que nós nos beneficiamos desse fluido cósmico purificado. Tá? Mas o veículo nem sempre precisa ser dessa maneira. Jesus, vamos apelar para o mestre, né? Jesus, que veículo que ele usava para realizar seus supostos milagres? No cego de nascença, ele usou barro. A mulher que sangrava apenas tocou nele, e ele disse que sentiu, saiu uma virtude. Podemos achar que foi uma vontade, e que ela mesma se curou. O cego mesmo disse: mestre, eu quero ver. Estava realmente necessitado, estava querendo aquilo, exatamente tinha essa vontade da cura, essa vontade de se melhorar, não só a cura física, isso é tudo simbólico, logicamente, né? O cego queria ver as coisas espirituais, a mulher queria se curar das suas imperfeições, pois que o sangramento, do jeito que ela tinha, ela tinha uma pessoa suja. Tá? Então nós, como recebemos a fluidoterapia, nós precisamos estar realmente dispostos a isso. Nós temos que estar conscientes de que aquilo vai nos fazer bem. O Dr. Sérgio Felipe, que é um grande pesquisador da glândula, da pineal, né? Ele diz que fala para os seus pacientes o seguinte: ele prescreve o remédio, dá o remédio e fala: tome com fé, engula esse comprimido com fé, porque só engolir o remédio não adianta. Olhe para ele, engula com fé.
como nós devemos estar na nossa mesa de almoço, de jantar, com gratidão, recebendo aquele alimento, entendendo que aquele alimento, assim como a sopa que servimos, não é apenas um alimento físico, mas eles têm ali um alimento espiritual. Esse sentimento de receptividade que nós devemos ter, isso que nos faz, que nos diferencia a cura ou o fracasso da terapia. Jesus na passagem das bodas de Canaã, estava ele, seus discípulos, a mãe, toda naquela festa de casamento, né? Quando aconteceu o seguinte, a mãe virou para Jesus e falou: menino, acabou o vinho. Eu acho que ele podia ter dito, né? Falando: bom, eu já tomei minha parte, estou satisfeito, eu estou indo embora, tá? Mas a mãe falou: olha, você tem duas opções, ou você dá um jeito, ou senão você vai até Jerusalém, você com 30 quilômetros só, você vai lá, bate e volta, rapidinho, vai no Uber, né? Chama, diz que delivery de vinho, faz alguma coisa. Falou: não. Então, transforma essa água em vinho. Ele falou: mãe, ainda não é o momento. Mas por imposição da mãe, ele começou a sua vida pública, dos seus supostos milagres, nessa festa. Transformou a água em vinho, através da modificação da estrutura da água, através da sua vontade. Não impôs mão, não colocou barro, ninguém tocou na túnica dele. Ele não precisou de um veículo físico como nós precisamos. Da água, porque nós somos estruturas físicas, materiais, e não só o Espírito que nos habita tem a necessidade de nutrir esse corpo humano que nós temos fisicamente. E a água é um veículo, assim como a imposição das mãos é um veículo, né? Logicamente, eu falei que a água não precisa estar aberta, logicamente, mesmo porque, vamos fazer uma comparação, quando está recebendo o passe, ninguém abre a tampa da nossa cabeça. Simples assim. Eu trouxe uma figurinha aqui para exemplificar a questão da vontade do passista à frente do paciente, onde representa exatamente isso: a fé, a boa vontade de receber, que eu vou levantar para vocês, ele está pequenininho, mas é isso aqui. E eu falo toda segunda-feira que não adianta a pessoa vir tomar o passe pensando na novela. Não adianta. Por quê? Porque não vai receber. Não adianta eu vir tomar o passe toda segunda-feira, todo domingo, pensando no jogo da tarde. Eu tenho que estar receptivo a isso, como o Zé bem colocou. O próprio passista, né, Flavinho, está preparado, ele faz o curso, ele está aqui, ele está apto, né, a ser um transmissor de energia, mas se ele não estiver bem aqui fora, ele vai ser um mau transmissor também. A sintonia, né, precisa ser recíproca. Mas né? isso, dentro da casa espírita, Adriano, há uma compensação muito forte pela espiritualidade. Mas não adianta a espiritualidade fazer de tudo se você não tiver receptivo. Se o receptor tiver queimado. Claro que o passista tem uma responsabilidade muito grande. Sim. Mas a espiritualidade consegue compensar um pouco essa energia. Mas se eu não tiver propenso a receber, eu não gosto do Zé, eu vou lá tomar passe com o Zé. Nossa, mas o Zé é chato, hein? O Zé é isso, o Zé é aquilo. Eu estou pensando no passista, não é
energia que está sendo não existe o passe dispersado. forte ou passe fraco, né? Existe o passe. É passe. Outra situação, Adriano, é que nós, como muito imperfeitos, nós não temos que esperar ficar muito bom para transmitir paz, porque não vai ficar, gente. Não tem jeito. Se tiver um pouquinho, tendo um pouquinho de boa vontade, já é uma grande coisa, já é diferencial. Porque nós passamos essas tribulações o dia inteiro, nós passamos momentos de perturbação mental constantemente. Fala, não, só vou dar paz quando eu estiver perfeito. Não, vai dar nunca. Não vai acontecer nunca isso. Não tem jeito. Não é possível. Vamos lá, e as perguntas? Sim, deixa eu só completar uma coisa. Curso de passe não é um curso que nos dê algum diploma, algum certificado, algum selo de capacidade. Não é isso não. O curso de passe, sei lá como é que está sendo feito, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 2 dias, é para entender realmente o que é que está acontecendo. O que é que você está fazendo quando está dando passe? Qual o mecanismo que está agindo? O que você está fazendo realmente? É como entender de um motor de automóvel. Se você vai consertar aquele negócio, tem que entender o que está acontecendo. Tem que ver o mecanismo. Exatamente, o curso de passe é isso. E pode demorar 2, 3 horas, como 2 dias. Normalmente num dia só. Normalmente num dia só no sábado. E nós vamos fazer em breve e todos serão comunicados. Posso fazer uma adenda? Pode, claro, você está aqui para isso. Bom, perante o que o Zé colocou agora no final, nós, passistas, nós, médios, trabalhadores da casa, somos iguais a todos. Isso não tem dúvida, é fato. E como isso, aqui a casa, toda a casa espírita é um hospital, como já tem sido colocado já, nem sempre, né, nós chegamos aqui também bem, mas nós não temos a consciência de muitas vezes nós não temos a consciência de que nós também estamos precisando. E esse tempo aqui não é só para vocês, para todos nós da casa. Estamos sendo preparados também. Então a boa vontade entra da gente ter a disponibilidade de estar aqui sabendo que somos veículos desse amor. E aí, durante esse tempo, nós também estamos sendo tratados e preparados para ser esse veículo. Tanto nesse trabalho de domingo, como na segunda-feira também. Não sei se são todos vocês que conhecem nosso trabalho de segunda-feira, mas aqui é feita uma semicorrente do trabalho que está acontecendo. E nós é que ajudamos, além da parte do passe, nós também ajudamos eles a trabalharem essa corrente espiritual, que no caso aqui é formada por pretos velhos. E aí é que tem que estar a boa vontade, o amor, e a gente ter esse feeling de chegar aqui e entrar em sintonia, se preparar para poder produzir esse trabalho da melhor maneira possível. O passe que é transmitido nas casas normalmente é um passe misto, é o passe magnético misto, que tem a ação da espiritualidade e o mecanismo e a conduta do chamado médium passista. Então não é médium passista só, nem espiritualidade sozinha, tá? Normalmente são passes mistos. Por isso que na prece de abertura do trabalho de passe, nós devemos pedir o concurso dos nossos guias, dos nossos mentores, para que nos auxiliem a ministrar o passe, a fazer bom jus dessa tarefa que nos é confiada. Eu só preciso acrescentar uma coisa no que a Bá falou, e que ela esqueceu, e que é muito importante. Além de tudo isso, é necessário comprometimento de
quem se torna passista. Você cria um compromisso e não é com o Flávio, não é com a Bá, não é com o Zé, não é com a Ierto. É um comprometimento com você mesmo e com a casa. Lembrando que eu sempre falo, os maiores beneficiados sempre somos nós. Para eu doar no passe algo a alguém, eu primeiro recebo, para depois eu doar. Então tem que ter um comprometimento. Eu não posso ser passista se eu vou sábado, um domingo sim, pula 2 eu não vou, o outro não vai. Isso em lugar nenhum. A casa precisa do passista. Os frequentadores da casa que vêm tomar paz precisam do passista. Então tem que ter o comprometimento. É um compromisso que você cria com você e com a espiritualidade. Perguntas? Considerando que o passista, ele é o instrumento na qual a espiritualidade utiliza para manipular e transmitir energia, fluido para os pacientes, para quem está recebendo. Eu posso dizer se é correto ou incorreto o passista relar a mão na pessoa que está recebendo o passe? Odemir, nos nossos cursos, nós sempre colocamos que não é necessário que se rele em ninguém. Por 2 motivos. Primeiro, que o contato físico, muitas vezes, ao invés de aproximar, pode repelir. Em razão do quê? Eu não conheço a pessoa e eu vou e toco na pessoa. Mas eu não tenho intimidade. O passe não é para ter intimidade. O passe é transmitido, o fluido é transmitido sem que se rele. O Zé acabou de falar que nós não precisamos nem estender as mãos. Jesus, com vontade, transformou a água em vinho. Então, recomenda-se que não haja contato físico. Segundo aspecto, eu estando concentrado, com meu pensamento elevado, você vai me dar o passo, você encosta em mim, você vai tirar minha atenção toda. Eu não estou esperando. Então, o contato físico não é recomendado. Eu trouxe na pergunta 99 do Consolador, de Chico e Emmanuel, há a seguinte pergunta: como deve ser recebido e dado o passe? E o Emmanuel nos traz assim: o passe poderá obedecer a fórmula que forneça maior porcentagem de confiança, não só a quem dá, como a quem recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato na sua aplicação. Isso não é o Flávio que está falando, é Emmanuel. Então, a espiritualidade nos traz que não precisa haver um contato. Ademir, só uma coisa a mais. O passista não é só veículo, viu? A espiritualidade age e o passista também age. Isso que eu falei, passe é misto. Tem a parte do passista e tem a colaboração também da espiritualidade. Não é apenas veículo. Está aí, né, Zé? A importância do equilíbrio do médium na hora é aí. Exatamente. E também de saber eliminar, porque o médium também não pode ficar com fluidos nenhum. Mais alguém, irmão? Eu queria falar sobre esse recebimento do passe, né? Faz pouco tempo que eu
mecânico. diferente, sabe? Então, é o que vocês estão falando, assim, a gente tem que estar, né, para receber como se fosse uma máquina, né, um misto de tudo mesmo, da espiritualidade de quem passa e de quem recebe. Eu só queria colocar, falar, assim, expor, que, nossa, realmente vai se flutuando, uma emoção, uma sensação maravilhosa, né, impressionante. Essa colocação tua é exatamente o que se busca, é o equilíbrio, mas para você receber o que você precisa, você tem que estar sintonizado. Não adianta eu entrar lá pensando que eu vou ter que sair, fazer compra, blá, 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 cabeça a milhão. Não adianta. Flávio, é a mesma questão em relação de você estar falando da maneira tua, né? Você chega com uma necessidade e esse espaço aqui ele está sendo preparado para receber essas pessoas que vêm aqui, né? Então, a partir do momento que você adentra ao espaço, a gente fala da responsabilidade nossa, não só de formar corrente, né? Para que a espiritualidade possa fazer uma melhor comunicação, mas a música, né, a leitura do evangelho interno, né, é tudo para que você possa se conectar muito mais, tirar aquela pressão que você chegou talvez e conseguiu se conectar, né, a sintonia, e outro dia que você não conseguiu. Muito também tem da responsabilidade da casa, porque uma música que você olha, se concentra, uma leitura do evangelho que você presta atenção, e a própria frase que tem aqui na frente, né, o silêncio é uma prece, é muito importante, porque muitas das vezes as pessoas ficam fazendo conversas paralelas e você, mais necessitado, está precisando do silêncio. Então o silêncio vai fazer com que você, aquela prece que você está fazendo, ou aquela, né, sintonia que você está criando, você vai ter o melhor resultado. Por isso que uma vez mais, outra menos, vai depender também da casa. Sim, porque nós precisamos ser facilitadores da espiritualidade. Para facilitar. Para a gente encerrar, eu acho que seria de bom tamanho nós colocarmos com relação ao passe, quando nós fazemos na Câmara de Passe, que é na sala ao lado, e o passe coletivo. Porque muitas vezes, em muitas casas, usam do passe coletivo como costumeiro. Eu repito, cada casa tem o seu modo de trabalho. O nosso normalmente é na sala de passes, com 2 passistas em cada paciente. E o passe coletivo surte o mesmo efeito, porém é feito aqui. Todos nós estamos com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo, com a cabeça voltada para os mesmos sentimentos, e a espiritualidade está trabalhando da mesma forma. Mas eu vou dar um texto para o Zé, para ficar na cabeça de cada um de vocês, porque, como eu disse anteriormente, não basta única e exclusivamente o passe. Esse texto 34. Esse texto é no livro Passe e Paciente, do Roque Jacinto. Passe e Evangelho Terapia. Ele me restabeleceu a saúde, mas não me ensinou a mantê-la. Jamais o passista, unido ao trabalho dos templos do espiritismo cristão, registra essa acusação dolorosa em sua ficha de tarefas realizadas. Por quê? Tomando o exemplo de Jesus, não se restringe a ser um intermediário momentâneo na renovação fluídica. Colabora decididamente para a elucidação dos socorridos, esclarecendo-os quanto às causas espirituais das doenças. Por isso, costumo instalar leituras de o Evangelho segundo o Espiritismo e obras dignas que comentem o Evangelho do Senhor
entre os que aguardam a sua vez de adentrar a Câmara de Passes. Quando chamado a prestar auxílio a domicílio, não deixa de conduzir consigo um exemplar dessa obra indispensável para lê-la à família assistida ou ao enfermo. Se não se fizer oportuna leitura, terá sempre palavras carinhosas e decisivas que iluminarão os socorridos quanto à origem das enfermidades em geral. Toma, contudo, sempre medidas de não ferir a sensibilidade dos seus ouvintes, dosando as informações para torná-las toleráveis e bem aceitas pelos eventuais atendidos, sem jamais acusá-los por dores ou problemas que registrem. Sua franqueza nunca é rude. É repassada sempre daquela ação direta, porém amável e doce, com que Jesus ilustrou todos os seus passos na sua existência messiânica. Receitar o Evangelho segundo o Espiritismo torna-se uma importante fase do seu trabalho, permitindo dessa forma não apenas o restabelecimento da saúde, mas facultando que cada um aprenda a conquistá-la e a mantê-la, numa real valorização de sua peregrinação terrena. Eis aí o santo remédio, Evangelho. Então, além de virmos todo domingo tomar o passe, nós precisamos nos evangelizar. Precisamos ter a consciência de que o Evangelho é um santo remédio.